O conteúdo deste programa é forte e não é recomendado para menores. Alguns detalhes foram alterados. Kim Anderson é uma testemunha de Jeová exemplar, pura e com uma fé inabalável. A Kim acreditava que só as testemunhas de Jeová conheciam a verdade. O resto do mundo vivia uma mentira. Ela obedece aos anciões poderosos da igreja, que têm autoridade absoluta sobre a congregação. Os anciões devem ser temidos. É como brincar de Deus com a vida alheia, é perigoso. Se ela não tomar cuidado, sua obediência fiel vai aprisioná-la em um inferno criado por ela mesma. Não devia ter acontecido. Não conseguia nem imaginar, foi mesmo horrível. Cultos mortais. A testemunha. E à mulher, Deus disse: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Gênesis 3:16. Tropas, em posição. O agressor tem uma espingarda de cano cerrado. Cadê eles? No quarto? A polícia cercou o apartamento, isolou a área. É uma situação muito difícil para a polícia. Nós tentamos pôr um negociador ao telefone para falar com uma pessoa armada e... Afastem-se, está me ouvindo? Mas esse homem não deixará ninguém menosprezá-lo. Alô? A mulher disse: meu Deus, ele está entrando no quarto em que estão as crianças. E deixou o telefone cair. Eu gritei e gritei. E ainda tenho pesadelos. Fiquem naquela janela. Como isso pôde acontecer? Deve existir um motivo. Eu recorri à minha religião, que diz que Jeová deve saber o motivo. A Kim era muito atraente. Ela era muito inteligente, bastante controlada. Ela cresceu como testemunha de Jeová e acreditava que outra vida levaria à morte. Burnaby, no Canadá, é uma cidade pequena no coração do Noroeste Pacífico. Por gerações, tem sido o lar de uma comunidade unida de famílias de testemunhas de Jeová, como a de Kim Anderson. Eles se achavam as pessoas mais felizes do mundo. Existiam histórias de pessoas que os procuravam por isso. As testemunhas surgiram nos Estados Unidos no século XIX. É uma denominação cristã, diferenciada pela crença em um Deus chamado Jeová e um código moral excepcionalmente rígido. Eles acreditam que são um povo único que tem o direito a um lugar especial. Eles aspiram viver num paraíso na Terra, em paz, harmonia e perfeição. O resto do mundo é governado pelo diabo. Nos anos 60, Kim era filha única de uma família devota de testemunhas de Jeová, que seguia o caminho que a igreja traçara para ela. Ela era muito idealista. Ela queria servir a Jeová. A verdade está do nosso lado. E servir a Jeová é um estilo de vida muito esgotante. Como todas as testemunhas, Kim e a família deviam comparecer à igreja 3 vezes por semana. Eles passavam o resto do tempo andando pelo bairro, oferecendo estudos da Bíblia e panfletos para os incrédulos. A pregação de porta em porta deles é muito importante. Converter pessoas a entrar no rebanho. Milhões de livros e revistas são distribuídos todos os dias em todo o mundo. As testemunhas aprendem que é uma obrigação deles salvar as almas do máximo de pessoas possível. É uma missão urgente, devido à crença fundamental de que um fim dos tempos apocalíptico se aproxima. As testemunhas acreditam que vivemos os últimos dias deste mundo. Quando o Armagedon chegar, todos irão morrer. Todos, exceto as testemunhas de Jeová, que serão escolhidas para viver em um paraíso pós-apocalíptico, purificado de todo o mal e de todos os pecados. Será como o céu na terra, como o Jardim do Éden maior. A Kim acreditava piamente que todas essas coisas aconteceriam. As testemunhas anseiam pelo fim do mundo porque consideram nosso mundo pobre de espírito e muito corrupto. Apesar do apocalipse iminente,
Kim, com 8 anos, aproveitava sua infância na igreja. Até ela descobrir que seus pais estão se separando. Não aguento mais. Não vá embora, por favor. Para a mãe, o divórcio foi ainda mais traumatizante. As mulheres testemunhas de Jeová, que não são casadas, especialmente as divorciadas, ficam à margem da sociedade das testemunhas. Elas deixam de fazer parte da estrutura da congregação. O único meio de a mulher ser aceita na comunidade é estando casada. Sua mãe tinha perdido o respeito da igreja. De repente, ela tinha sido colocada de lado. Foi um grande escândalo na congregação. A mãe dela sofreu muito. A Kim tinha muitas inseguranças, mas não falava muito sobre elas. Ela era muito reservada. A fé de Kim continuava forte, mas ver a mãe sofrer o estigma do divórcio era algo que ela nunca iria esquecer. Em abril de 1972, Kim era uma estudante do ensino médio dedicada. Já ouviu as boas novas? Ela passava até 100 horas por semana trabalhando como missionária. A Kim achava importante salvar pessoas. Isso significava ir de porta em porta e convertê-las. Como as outras testemunhas, Kim afastava-se do mundo laico. Os anciões advertem as testemunhas a manter o mínimo possível de vínculos com pessoas fora da comunidade. Então, a Kim não tinha muitos amigos. Ela não era popular. Kim nunca teria as experiências que seus colegas da escola consideravam corriqueiras. Testemunhas de Jeová não podem votar, nem comemorar o Natal e o Dia dos Namorados. Festas de aniversário estão fora de cogitação. Eles acreditam que esses feriados são baseados no paganismo. A sociedade laica corrompeu o verdadeiro cristianismo. Eles têm uma organização de anciãos que controla os membros rigorosamente. A seita da Testemunha de Jeová é cheia de regras e regulamentos. Mas Kim não se importava em obedecer às regras, e existia uma específica que ela queria cumprir: casar-se com um rapaz da comunidade tão devoto quanto ela. Ela tinha o desejo de encontrar um líder forte da comunidade. Ela achava que o Jim seria o homem ideal. O rapaz é Jim Kostelnick, terceira geração de testemunhas de Jeová. Kim o conheceu em uma festa, em meados de 1972. Ela tinha 18 anos e Jim tinha 25. Testemunhas jovens saíam para dar e ela só ficava sentada no cantinho. Os dois começaram a conversar. Quer dançar comigo? Ela era muito simples. Tinha o cabelo castanho e falava com muita doçura. Ela tinha uma suavidade e um encanto que me atraíram. Meu nome é Jim. Jim, meu nome é Kim. Após um ano de namoro, os anciões da igreja aprovaram o casamento dos dois. O dia do casamento no Salão do Reino foi mágico. As testemunhas realmente esbanjam e aproveitam os casamentos, porque outras comemorações, como o Natal, são proibidas, né? Então, casamentos são muito importantes. A vida do jovem casal girava em volta do trabalho para a igreja e os planos de começar uma família. 3 anos depois, Kim deu à luz a um garoto chamado Yuri e uma garota chamada Lindsay. A Kim era uma mãe maravilhosa, muito dedicada aos filhos. Algumas mulheres têm vocação para ser mãe e outras não, e ela tinha. A Lindsay era bem loirinha e a risada dela era contagiosa e era cheia de vida. O Yuri era um verdadeiro pensador, a inteligência parecia ir além da idade dele. A família tinha pouco dinheiro. Jim trabalhava como zelador, enquanto Kim ficava em casa com as crianças. O universo deles começava e terminava com a igreja. Nós íamos à igreja 3 vezes por semana. Eu passava 100 horas semanais pregando de porta em porta. Em 1974, a evangelização do casal ficava cada vez mais fervorosa. O fim dos dias se aproxima. Os líderes da igreja disseram que Jeová avisara a eles o ano exato em que o mundo finalmente acabaria. 1975. O Armagedon chegaria em breve. Não existiria mais sofrimentos, doenças, mortes. Tudo seria maravilhoso e iluminado. Jim e Kim esperavam ansiosamente pela chegada do Ano Novo. Mas 1975 passou e o apocalipse não aconteceu.
O mundo deveria ter acabado e isso não aconteceu. Foi um escândalo para a igreja perante os olhos do mundo. Ele nos negou o arrebatamento por enquanto. E para algumas testemunhas, isso provocou uma crise de fé. Um deles era Jim Kostelnik. Eles faziam várias previsões diferentes sobre o fim do mundo. Primeiro chegaria em 1800, depois em 1914 e depois em 1975. Isso é o que as testemunhas vendem. Uma promessa que não podem cumprir. Se tem dúvidas, pergunte a eles. Se eles erram a data do fim do mundo, por que acha que estão certos sobre as outras coisas? Profundamente abalado, Jim expressou abertamente algumas dúvidas que tinha sobre a igreja. Eu comecei a fazer perguntas. Conversei com a Kim. Ela disse para eu conversar com os anciões. E os anciões não tinham nenhuma resposta, além de continue indo à igreja, continue pregando de porta em porta. Isso me deixou furioso. Kim estava arrasada com a perda de fé de Jim. A fé dela era forte como nunca.